Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. E os que reputamos serem membros honrosos do corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O texto lido aqui, ele é um texto que fala sobre os dons espirituais, porque a cada um é dado, diferentes tipos de dons. Mas eu vou aproveitar esse texto para falar sobre a ansiedade, o medo, o pânico, a depressão e a síndrome do pânico. E para dizer para você que está passando por esse momento, não se sinta mal. Algumas pessoas podem falar para você que é ausência de fé, dizendo que você não tem intimidade com Deus. Você sabe da sua vida, do seu relacionamento com Deus. E se você tem a certeza que você está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, não dê ouvido a esse tipo de vozes. Dizer para você que conhece alguém que esteja passando por esse tipo de problema, alguém da sua família, amigo, leve palavras de incentivo, fortaleça essa pessoa, leve palavras para encorajar. E estou falando isso por experiência própria. Eu tenho síndrome do pânico. E isso não é pela ausência de fé e nem por falta de intimidade com Deus. Quando o Senhor fala para não termos medo, para não ficarmos ansiosos, é porque nele e com ele nós sentimos segurança. Isso não quer dizer que nós não teremos aflições, que nós não teremos problemas, que nós não ficaremos doentes, que nós não seremos suscetíveis às manifestações físicas do nosso corpo ou mentais. Quando estivermos com o corpo carnal, ele vai sofrer as consequências desse mundo, porque esse corpo é um corpo caído, é um corpo gerado no pecado. E o Senhor nos promete um novo corpo, um corpo glorificado. Esse corpo glorificado, ele não ficará doente, ele não passará pela morte. Esse corpo glorificado, ele será um corpo perfeito. Quando criança, eu fui muito exposta à preocupação, ansiedade, medo e pânico. Tem alguns vídeos aqui no canal, um deles é Diário Minha Vida com Deus. Eu conto ali um pouquinho da minha história e falo do meu pai, quando ele começou a beber, e a consequência disso para o nosso lar. Meu pai, ele já era uma pessoa extremamente autoritária, e com a bebida, além de autoritário, ele ficou muito agressivo. Então, eu passei a ter preocupações com os finais de semana, sexta, sábado, domingo e também feriados, porque eram os dias que ele bebia. Eu comecei a ter ansiedade nesses dias. Quando chegava assim, finalzinho da tarde para a noite, eu sabia que meu pai ia sair, ia para o bar, e ali eu ficava ansiosa e esperando a volta dele. Saía escondendo garfo, faca, vassoura ou qualquer coisa que
eu visse como ameaça para estar nos machucando. E quando meu pai chegava, eu tinha medo. E quando vinha a violência, entrava o pavor. E isso começou, acho que com 9, 10 anos, então ainda era uma criança, entrando para a pré-adolescência, indo para a adolescência, e durou a minha adolescência toda. E eu precisava muito ser forte para dar força para minha mãe, e tinha meus 2 irmãos menores. Eu era meio que o escudo da minha família ali. Eu me sentia nessa responsabilidade e pedia muita forças a Deus. Eu conheci o Senhor Jesus com 6 para 7 anos de idade. Ali ainda na minha vida estava tudo tranquilo, estava tudo, como o povo diz, né? Estava tudo em paz. E a partir dos 9, 10 anos mais ou menos que houve essa mudança brusca, né, para mim. E o lugar onde deveria ser seguro para mim, ele era bombardeado por essa situação de violência verbal e violência física. E não é porque eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus que eu não seria exposta a nenhum tipo de dificuldade. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, nós teremos aflições, mas é para termos bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. O Senhor Jesus, Ele fala muito para buscá-lo no dia da aflição, fala para lançarmos nossa ansiedade sobre Ele, fala que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, mesmo que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, não é para temermos, porque o Senhor está conosco. Não é que nós não teremos medo. O medo, ele vai vir. O medo, ele é um senso de alerta. É quando nós nos sentimos ameaçados. Um animal, né, uma cobra lá, ela não sai picando as pessoas, mas se ela se sentir ameaçada, a defesa dela, o instinto, vai fazer com que ela faça o quê? Com que ela pique alguém. A nossa defesa é o medo. O medo vai fazer ou com que a gente recue ou com que a gente enfrente. Mas cada pessoa vai agir de uma maneira diferente. A única coisa que não pode ser diferente é em quem nós estamos alicerçados. Tanto ao que teve coragem quanto ao que recuou, é que ambos buscaram ao Senhor, depositaram sua fé, sua esperança e confiança no Deus Todo-Poderoso, que trabalha na vida de cada um de maneira diferente. Porque as pessoas são diferentes e as condições que elas foram expostas também foram diferentes. Quando eu passei por essas situações que eu relatei, o corpo, ele mostrou que algo estava errado quando eu estava com 16 para 17 anos, sofri uma perda. O meu irmão, por parte de pai, ele foi assassinado. Quando é uma doença, né, você meio que se prepara, mas quando você perde de uma forma brusca, né, seja por um acidente, seja porque alguém tirou a vida do outro, é mais difícil. E eu fiquei o velório todinho ali próximo do caixão. E no outro dia, meu corpo reagiu. Fui dar um beijo nele. Quando eu dei um beijo, eu levantei eu estava toda dormente, eu não conseguia respirar. O meu coração, ele acelerou. Eu comecei a passar mal, só que eu não falei nada para ninguém. Eu pensava assim, o formol entrou dentro de mim. Saí dali, da casa, do local onde estava o corpo do meu irmão, e fui numa praça, comecei a andar, mas isso não adiantou. E retornei na hora que era para sair a carreada para o cemitério. E na hora que eu entro no carro, a reação vem mais forte, a sensação era de morte. Eu falei, eu tô morrendo. Meu pai ficou do meu lado e falou, filha, você não está morrendo.
filha, tá tudo bem. E aquele pai que trouxe para minha vida preocupações, ansiedade, medo, naquele momento ele estava sendo minha segurança. Os anos passaram-se, eu comecei a namorar com 19, casei com 20 anos. Quando eu casei, eu levei aquela insegurança daquele meu lar para o meu novo lar. Eu não consegui separar o que minha mãe sofreu, todas as traições que minha mãe teve, toda a tristeza. Eu levei isso para o meu lar e eu me tornei uma pessoa muito segura. E com isso veio os ciúmes. E o Senhor, Ele literalmente, Ele estruturou meu lar. Porque pelas minhas ações, eu não estava tendo sabedoria e estava desfazendo o meu lar. O início ali foi muito difícil do meu casamento. Foi muito difícil pela minha falta de maturidade, por tudo que eu sofri. Aos 23 anos tive meu primogênito e um ano depois minha mãe não queria ficar mais com meu pai, ela queria sair de casa e ela veio morar comigo. Aquilo para mim foi muito doloroso, por mais que eu fosse já adulta, aquilo doía, mexeu profundamente, a ponto de voltar às manifestações na minha carne, atacando o meu emocional. Comecei a sentir novamente as tonteiras, as palpitações, e eu comecei a me coçar, a ficar roxa, eu comecei a ter crises de ansiedade. E nisso eu fui fazer uma terapia em grupo, algo que me ajudou bastante. Novamente as manifestações aquietaram. Com 28 anos para 29 anos eu tive a minha filha. No dia que eu recebi alta do hospital, ali novamente foi dado o start. Eu fui ficando gelada das plantas dos pés até as palmas das mãos. Suavam minhas mãos e eu liguei para o meu esposo e falei, pelo amor de Deus, vem me buscar agora, já recebi alta, vem me buscar porque eu tô morrendo. Ele foi me buscar, eu vou até uma conhecida. Quando eles chegaram, eu peguei minha filha, coloquei nos braços dela, desci a escada do hospital correndo e olha que eu estava operada. E depois dessa manifestação, todos os dias, eu tinha medo. Eu tinha a sensação de morte todos os dias. E essas sensações de morte, elas chegaram a piorar a ponto de eu não querer sair de casa. E quando eu saía de casa, eu saía sempre com alguém, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha alguém ali do meu lado. E uma dessas manifestações, ela aconteceu quando eu estava no grupo de louvor. Esse grupo era só de mulheres. E quando eu tive essa manifestação, elas foram orar por mim, mas infelizmente elas não tiveram discernimento de só fazer uma oração de cura, uma oração de milagre, uma oração de encorajamento, uma oração, não sei, uma oração para fortalecer. Elas fizeram uma oração como se eu tivesse tendo uma manifestação demoníaca. E aquilo me machucou muito, porque eu falava assim, Deus, a minha vida está em ti, é para ti. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu creio em ti. Independente do que eu esteja passando, eu desejo estar na tua presença. Então não era falta de fé, não era falta de intimidade com Deus, porque eu queria estar na presença dele e eu buscava ele todos os dias da minha vida. Todos os dias. E naquele episódio ali eu comecei a orar a Deus, perguntando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que? Se eu estou em ti, se eu estou alicerçada em ti. E eu lembro que eu conheci um senhor que ele começou a falar assim para mim, Liliane, não pergunte por quê, mas para quê? Deus permite determinadas situações para que a ação dele se manifeste na nossa vida para que possa ajudar outras vidas. O que nós passamos nos deixa com mais empatia para olhar para o outro com mais amor, para olhar para o outro se colocando no lugar dele e entendendo
que há pessoas fracas e há pessoas fortes. Mas quem é fraco não deve menosprezar quem é forte. E quem é forte não deve menosprezar quem é fraco. Conforme eu li, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Não é julgar o irmão, não é condenar o irmão, mas é padecer com ele, sentir as dores dele. Se alguém está depressivo, se alguém está ansioso, se alguém está com medo, compadeça dele, sinta a dor dele, ore com ele, incentive ele. Cuidado com as palavras lançadas de pré-julgamento. Elas machucam, elas ferem e elas podem tirar uma pessoa da presença de Deus. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, todos os membros se alegram com ele. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. Se nós julgamos que aquele ali ele é pequeno, a esse honramos mais. Se ele é fraco, honramos mais. Se ele tem mais necessidade, se ele ainda precisa do leite, se ele ainda precisa de ajuda, a esse honramos mais. Para concluir, então, esse vídeo, eu quero dizer que não façam como os amigos de Jó. Tem muitos que fazem o papel dos amigos de Jó, que para tentar justificar o sofrimento daquela pessoa, a ansiedade da pessoa, o medo daquela pessoa, começa a acusar, falar que aquela pessoa está sofrendo porque é consequência de algo que ela fez. Cuidado, Jó não havia feito nada. Deus havia permitido com que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos na vida dele, para mostrar para Satanás que Jó não o negaria, que Jó não desprezaria e que Jó o amava. Aqueles amigos de Jó poderiam servir de testemunha da fidelidade de Jó, mas eles preferiram serem acusadores. Então, se você está vendo alguém com medo, ansioso, preocupado, com síndrome do pânico, ou qualquer outra doença do corpo, ao invés de acusar, ao invés de condenar, de tentar arranjar justificativa, ore com seu irmão, dê palavras de incentivo, leia a Bíblia com ele, faça como o anjo que animou Elias quando esse se escondeu na caverna. O anjo levou comida e mandava Elias: levanta, vai comer. Isso foi mais de uma vez. Seja uma pessoa para abençoar, para edificar vidas e não para colocá-las no chão, não para colocá-las no buraco. Abençoe vidas. Queridos, que Deus abençoe grandemente sua vida e seu lar.